Namastê. Bem-vindos ao encontro. Dando início ao satsang. Aqueles que eventualmente nunca tiveram participado, né? A finalidade do encontro é criar um espaço, criar esse espaço aqui, onde a gente pode se dedicar relaxadamente a fazer explorações. Satsang consiste na possibilidade de você investigar, examinar, explorar, reconhecer, reencontrar, encontrar, conhecer coisas que fazem parte de você mesmo, tanto internamente quanto externamente. Eu já começo dizendo isso porque muitas vezes achamos que o que está acontecendo externamente está acontecendo num outro lugar que não seja dentro da gente mesmo, né? É uma ilusão que a gente tem. Então, tanto conhecer o que se passa internamente como o que se passa no aparente externamente faz parte da gente, né? Afetamos tudo o que se passa em volta e somos afetados da mesma forma por tudo que está em volta. Todas as coisas nos pertencem e pertencemos a todas as coisas, inclusive a pessoas, inclusive as situações. Vivemos num estado onde contínua e constantemente somos impactados pelo que nós mesmos fazemos aos demais, né? Algo que acontece com você sempre é o reflexo do que você faz aos outros. É uma linda lei do karma, uma das mais profundas leis da vida espiritual. E é importante porque na nossa natureza, melhor dizendo, do nosso coração, a gente quer ficar bem, né? A gente quer ficar bem consigo mesmo, quer ficar bem com as situações que a vida oferece, quer ficar bem com as pessoas com as quais a gente se relaciona. São vários desafios, né, para a gente ficar bem. Primeiro porque o que acontece com o outro está fora do nosso controle, né? Ainda que a gente faça parte de tudo o que acontece com os outros, isso não está no nosso controle. O que acontece com os outros faz parte do universo particular de cada um. Mas, coletivamente, contribuímos para reforçar negatividade por meio de palavras, por meio de atitudes, por meio de ações, né? Até mesmo por meio de pensamentos e julgamentos. Da mesma forma, somos impactados pelos eventos que ocorrem fora. Vivemos esse estado de contínua interação de ambas as partes, né? Porque nós nos percebemos separados e achamos que somos muitas vezes vítimas, né, das maluquices de outros, né? Só que nós e os outros somos a mesma coisa. A única questão é que a gente não se dá conta disso, demora muito para a gente se dar conta disso, né? Então, o que nos resta e que nos cabe a fazer é cuidarmos, né,
cuidarmos de nós mesmos com muita atenção. Nós pertencemos à sociedade, nós pertencemos a grupos, nós pertencemos a uma família, nós pertencemos a um país, nós pertencemos às pessoas com as quais a gente convive em relacionamentos próximos, círculos de amizade, círculos de trabalho, em relacionamentos íntimos, né? Nós sempre estamos impactando todas essas áreas. Nenhum relacionamento que a gente tenha está isento daquilo que a gente, né, processa internamente. Todas as relações, todas elas mesmo as que a gente não alcança, porque parece que estão longe, né? Todas as relações são impactadas pelo que se passa dentro da gente, em todos os reinos. Nós somos responsáveis também pela chuva, pela seca, pelos vulcões, pelos tsunamis, pelas inundações, pelas tempestades e pelos estados de paz também. Tudo está interconectado com cada um de nós. Quando a gente se encontra muitas vezes fora do eixo, né, por N fatores, porque nós somos fortemente movidos mais pelo inconsciente do que outra coisa, né? Você sabe, né? Só 10% da nossa consciência, quando 10%, né, a gente tem noção do que está fazendo. Às vezes nem isso, né? 90% das nossas ações, 90% do que se passa internamente, a gente não tem noção. A gente só vai reagindo, sentindo coisas muitas vezes difíceis de suportar, né? ,90% do nosso sistema é governado por agentes que a gente não muitas vezes nem mesmo conhece, né? Então, quanto mais a gente pudesse se mover no sentido de expandir consciência, o que significa crescer como ser humano, atento às próprias particularidades, investigando aquilo que está na nossa sombra, né? Atuando nos bastidores, nos levando a fazer coisas que a gente muitas vezes nem se dá conta, até que a vida nos responda, até que a vida nos impacte de volta. Para a gente tomar um chacoalhão, né? Opa, né? Por que a vida está me trazendo essa situação? Por que a vida está me trazendo isso? Né? Qual é meu papel nessa dinâmica? O que eu não estou vendo, que preciso ver? O que eu não aprendi ainda, que eu preciso aprender? Até onde as minhas atitudes, as minhas ações, meus pensamentos estão contribuindo mais para a criação de conflito do que para a criação de harmonia? Tudo volta de um jeito ou de outro, né? Nosso anseio é de harmonia, nosso anseio é de paz. E a gente só vai encontrar paz e harmonia quando a gente conseguir sair do estado de conflito. Quase sempre sustentado por pensamentos, por dúvidas, por julgamentos, por comparação, por reatividade,
e assim por diante, né? Essas coisas eu costumo explorar mais aprofundadamente nos cursos, né? Para quem nunca participou de um curso de iniciação ou outros cursos, né, como cura dos relacionamentos, curso prosperidade. Prosperidade é um reflexo disso, né? Esses temas que eu estou mencionando aqui são explorados, né? A gente explora essas coisas. Tudo isso é caminho espiritual, jornada espiritual. Parece que são temas mundanos, né? Mas a nossa caminhada, nossa jornada espiritual se dá por meio das situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. De que outra forma poderia acontecer, não é? Cada situação traz em si uma possibilidade de crescimento. Cada situação inclui tanto conhecimento, tanta sabedoria, né? É que a gente muitas vezes não sabe ler, né? Uma espécie de analfabetismo espiritual, né? A gente tem dificuldade de observar o fenômeno que aparentemente é simples, né? Se você está em sofrimento, você costuma apontar para alguém que te causa esse sofrimento, né? Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, pode ser uma situação. Quantas vezes você assumiu a responsabilidade pelas coisas difíceis que você está sentindo? Pode-se fazer essa pergunta, né? Nosso hábito é de apontar os culpados. Quem é que está me fazendo sentir mal assim? Vou me afastar, vou sair de perto, né? Já falei sobre isso aqui em vários encontros, né? Estou só retomando o tema aqui um pouquinho, enquanto vocês não postam nenhuma pergunta. Mas as situações são sempre um reflexo, né? Se a gente quiser encontrar outro tipo de situação em nossa vida, vamos ter que se submeter, né, conscientemente a um processo de mudança, a um processo de transformação. Se a vida não está te trazendo as coisas que você almeja obter, do jeito que você gostaria que fossem, alguma coisa dentro de você está pedindo para ser transformada, porque o anseio que vem do coração não está encontrando resposta. Tem alguma coisa que está impedindo, né? O coração expressa uma necessidade, uma vontade. No entanto, a vida não te traz isso que você almeja. O que é que está entre uma coisa e outra? Isso precisa ser identificado. Satsang é uma oportunidade, né? Aqui eu consigo explorar alguma coisa, né? Em função do tempo que a gente tem. O aprofundamento sempre se dá em espaços onde a gente pode ficar mais tempo juntos, né? Como acontece nos cursos, como acontece nos processos. Eu estou recém-chegado do Uruguai. Nesse último final de semana intenso, nós oferecemos um trabalho lá chamado Atalho para a Paz, que foi conduzido pelos 4 meditadores, 3 do Brasil e a Solange Gerona lá do Uruguai, né? E cada um de nós se encarregou de abordar um tema e tinham por volta de 100, 100 e tantas pessoas lá. E é sempre muito lindo, né? Quando um grupo de pessoas se reúne para ficar 2 dias investigando, né? E buscando meios de liberar aquilo que está sendo apresentado a teu próprio respeito, né? Requer uma atitude corajosa também, né? Você
você é o encontro daquilo que você não sabe de si, requer um pouco de coragem, né? Porque a gente tende a sonhar a respeito de si mesmo, né? A gente sabe tão pouco, sabe tão pouco. Tudo que a gente sabe da gente mesmo nos é dado pelos outros. A gente usa o outro como espelho. Se o outro me ama, eu me amo. Se o outro não me ama, eu também não me amo, né? Meu amor vem do outro. Minha autoestima vem do outro. Eu me sentir bem comigo mesmo é por causa do outro, né? Então, há uma ignorância de nós mesmos com relação a nós mesmos, que é muito acentuada, né? Caminho espiritual, jornada espiritual, ela te instiga a fazer essa busca no reconhecimento daquilo que você traz dentro de si mesmo, né? Eu comecei aqui falando sobre unidade, que somos todos reflexos um do outro. Sim, mas temos as nossas particularidades, né? Temos nossos estados, temos estados de consciência, temos formas diferentes de interagir com as situações que a vida nos traz e temos formas diferentes de ver a vida. Temos formas diferentes de ver as pessoas. Costumo dar esse exemplo, né? Se a gente sentar 4 pessoas no sofá assistindo um filme, ou um programa de televisão, o que seja, né? Cada um está vendo um. Né? Pode ser a mesma novela, cada um está vendo um. Aquela família reunida ali, né? Todo mundo vendo aquela cena, tal. Não tem 2 vendo a mesma coisa. Cada um está vendo uma coisa diferente. Um está olhando para um personagem, outro está olhando para o outro. Um está olhando para as emoções, outro está olhando para as ações. Outro está olhando para o... Né? Não está vendo nada, só está ali pensando em outra coisa, né? É assim que a gente coexiste, né? As situações se apresentam e a gente tem uma forma muito peculiar, muito particular de estar diante das situações, né? Nosso anseio é de compartilhar aquilo que a gente sente. É um anseio natural, é legítimo, né? Mas é importante ressaltar que a gente tem essa particularidade, né? E a gente esquece disso muitas vezes, né? Especialmente quando a gente fala de outras pessoas. A gente esquece que o outro está vendo outra coisa da mesma pessoa, né? O outro tem uma referência diferente, a partir do seu próprio estado, a partir daquilo que é capaz de reconhecer em si mesmo, né? E a gente sabe do outro, é inescapável. Tudo que eu sei do outro é o tanto que eu sei de mim, né? Como é que eu posso saber algo de uma outra pessoa que não esteja fundamentado naquilo que eu sei a meu próprio respeito? Não tem como. Tudo que eu vejo de uma outra pessoa é meu. 100%, sem exceção, né? Eu não tenho como ver uma outra pessoa diferente de mim, porque tudo que eu sei é o que se passa internamente, é o pouco e o pequeno acesso que eu tenho a mim mesmo. Então, quando eu olho para uma outra pessoa, eu projeto sempre. Eu projeto e julgo, né? Eu olho para o outro assim, nossa, essa pessoa é isso, isso, isso. Estou falando de mim mesmo, né? De quem mais eu estaria falando? Não é do outro, porque eu não sei do outro, eu só sei de mim. E sei pouco, como eu já disse. Então, caminhar, conhecer o quanto você projeta numa outra pessoa as suas próprias características, as suas próprias qualidades. Você nem imagina que a outra pessoa é completamente diferente de você. Vê as coisas de um ângulo, de uma perspectiva tão diferente. Vê as coisas de uma forma como você nem imagina, né? No entanto, você atribui ao outro sentimentos, pensamentos, atitudes, que são as suas. É como você age.
Isso é uma grande dificuldade nas relações, né? Especialmente quando a gente aponta o dedo para uma outra pessoa e diz que ela é isso, 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 isso. A gente sempre está falando de si mesmo, né? De vez em quando é bom lembrar disso, né? Estou tomando a liberdade aqui de lembrar disso, né? Tudo que você aponta para outra pessoa é seu. Você está sempre falando de você mesmo, de você mesmo, né? Para você ter uma percepção do outro como sendo o outro, você tem que ter um trabalho de autoconhecimento muito aprofundado, né? Para identificar até onde você projeta, até onde a sua visão está isenta da projeção. Então já é um segundo estado, né, de consciência. A gente tem que ter muita delicadeza para falar das outras pessoas. Lembrando que a gente, de fato, não sabe quem são, né? Tem uma expressão no inglês que fala, desculpa, tem uma expressão que se usa mais na língua inglesa, né? Em outra cultura, fala assim, você tem que vestir o sapato do outro, né? Tem que se colocar dentro do sapato de uma outra pessoa para saber o que ela está passando. Senão você fica só olhando de fora, né? Você de fato não sabe. Quando a gente começa a expandir como pessoa, expandir como coração, essas coisas vão ficando mais evidentes. E a gente vai ficando mais habilitado, né, a interagir, a intervir numa situação isento da projeção. Esse é o nosso desafio, né? Desafio diário. Então é isso. Eu estou já abrindo aqui o espaço para vocês colocarem as suas questões, né? Letícia já colocou alguma coisa aqui. Já vou ver o que você está colocando aqui, Letícia. Tá, estou fazendo a pergunta prática. Oi, Letícia. Sim, eu tinha programado para junho, né? Esse processo de liberação dos ancestrais. Eu vou fazer em breve. Volto a falar a mesma coisa que eu já falei, né? Tá bom, agora que passou a Copa do Mundo, agora eu estou só na busca mesmo de agenda de espaços, viu? Porque eu sempre peço para o espaço me liberar uma tarde, né? E eu estou só aguardando essas respostas. Eu vou fazer um curso de iniciação, eu vou dar também o processo de liberação dos ancestrais o mais rápido possível, né? Tá bom, Letícia? Pode deixar. Se você tiver com muita pressa, eu vou sugerir que você eventualmente faça com outra pessoa, né? Mas se você puder esperar, logo eu vou estar disponibilizando. Tá bem? Processo de liberação dos antepassados, para quem não sabe, é um processo onde a gente vai tomando consciência do quanto somos descendentes, né? De quanto as nossas atitudes e as nossas condições, em especial, de saúde, financeira, etc., são uma continuidade de estados que os nossos antepassados experimentaram, especialmente no momento que eles se foram. E, então é muito importante a gente ter consciência disso, e é muito importante a gente trabalhar no sentido de facilitar aos nossos antepassados, nossos ancestrais, a liberação dos estados nos quais eles se encontram, onde quer que estejam, né? Esse é um processo que facilita muito a liberação das condições nas quais nós nos encontramos em vida hoje. Eu sei que a Letícia não perguntou, mas eu estou explicando, né? Tá bom? Então, de vez em quando, os trainers avançados, somos alguns, né? Oferecem esse processo, que é um salto, né? No sentido de vocês se tornar, não sei, é como se você pudesse abrir portas que estavam fechadas, né? E que você não sabia como abrir, de repente elas se abrem por si só, né?
Então fica mais fácil você dar continuidade à sua vida, uma vez que alguns obstáculos que estavam no seu sistema são dissolvidos, né? Como herança dos seus antepassados e outros fatores mais. Então é um processo importante, porque às vezes a gente fica lutando e as coisas não mudam, né? E a gente vai entrando numa espécie de desespero. É comum acontecer isso, né? Ah, já fiz isso, já fiz aquilo outro, já fiz tanta terapia, já fiz tanto processo, já viajei tanto, já, né, fiz retiro e fiz isso, fiz aquilo outro e minha vida não muda, eu estou toda hora voltando na mesma dificuldade. Então, tem outras, né? Uma das formas da gente começar a, a trabalhar em cima das dificuldades que a gente tem é por meio do processo de liberação dos ancestrais. Assim como fazer constelação sistêmica, né? Constelação familiar, e outros trabalhos terapêuticos, né? que vão nos ajudar a esmiuçar aquilo que a gente carrega internamente, que a gente não tem consciência, e que está participando das nossas dificuldades e a gente não sabe o que fazer. É muito ruim não saber o que fazer, né? Por mais inteligente que você seja, por mais que você tenha conhecimento, né, experiências, muitas vezes a gente chega num lugar onde a gente empaca, né? Parece que a coisa não vai, ou quando vai volta, né? Fica num, a gente vive num sistema cíclico, né? Vira e mexe a gente volta naquele mesmo lugar ruim que a gente já esteve antes, parece que ele não vai, a gente não sai dali. Então, essas situações muitas vezes são kármicas, né? E muitas vezes são um reflexo também, como eu já disse, daquilo que a gente traz internamente, herdado daqueles que viveram antes da gente, né? Então, a liberação dos ancestrais trabalha em até 7 gerações para trás, o que é um bocado de gente, né? É um bocado de tempo. E possivelmente essas pessoas que viveram nestas 7 gerações antes da nossa não estavam tão bem assim, né? Não tinham também tanto recurso para crescer como ser humano, né? Possivelmente estavam mais voltados à própria sobrevivência, ou a construir patrimônio, se manter, né, saudável e minimamente seguros, né? Então, dependendo do tipo de família que você tem, dependendo do tipo de família, né, da qual você descende, essas coisas você acaba carregando ainda dentro de você também. Então tem muita coisa, né, para a gente trabalhar sempre. Terapia é uma coisa que ajuda muito, né? Certos tipos de terapia. Eu faço algumas, né? Ofereço algumas, justamente para abordar aquilo que normalmente só a psicologia não aborda. E eu tenho um trabalho pessoal que eu posso até incluir, né, certos aspectos psicológicos, mas eu trabalho de uma forma que transcende um pouquinho a visão da psicologia, né? E incluo aí, né, as minhas vivências, né, no sentido de crescimento pessoal. Então, existem hoje realmente muitas ferramentas, né? E com certeza, né, quando a gente recebe Diksha, é um impacto muito forte na nossa consciência. Mas a gente tem que fazer uso de outras ferramentas também, né, para acelerar o nosso processo, para que as coisas não fiquem, né, paradas, não fiquem por muito tempo, né? A vida tem que ser vivida em plenitude, né, o mais cedo possível, né? Não precisa adiar, né? Não, eu vou ser feliz só quando chegar em tal idade, né? Seja feliz hoje, né? Não espere tanto. Oi, Lúcia. E de ser tu muito providencial a maneira como abriu o encontro. Tudo que você disse serviu para uma situação que passei hoje.
Gratidão. Que bom, Lúcio. Te respondi sem você perguntar, né? Tá ficando sofisticado aqui o nosso encontro, né? Até agora ninguém perguntou nada, né? Então eu vou comentando coisas aqui na medida que elas vêm para mim, né? Serem faladas. Olá, Gabriel. Yosolion Yamaki. Se tu querido, sou separado e fico com meu filho um fim de semana a cada 15 dias. Quando ele está aqui é tudo lindo. Quando ele se vai embora eu sempre choro. O que eu posso fazer? Gratidão pelo encontro. Gabriel, primeira coisa que eu posso comentar com você é que legal que você tem essa forte conexão, né? É uma coisa bem comum hoje em dia os casais se separarem e, e, e muitas vezes o pai perde né, a conexão com o filho, né? Eu já vi acontecer, né? E bastante. Cuida, né? Paga a pensão no final do mês, leva para almoçar, jantar de vez em quando, né? Leva no parquinho de vez em quando, faz uma viagemzinha muito curta, né? E então a primeira coisa que eu quero comentar é que legal que você tem essa forte conexão com seu filho, né? E as experiências que eu tive nesse sentido, eu tive as minhas também, né? Também me separei da mãe do meu filho, só que ele viveu mais comigo do que com ela. Então minha experiência foi um pouco diferente, né? Eu fui meio pai e mãe dele, né? E a mãe de vez em quando queria ver, e muitas vezes não queria, né? Queria viajar, enfim, foram situações semelhantes, porém um pouco diferentes, né? Por exemplo, se ressentiu, né? Da ausência dessa proximidade que ele queria e desejava ter com a mãe também. O que aconteceu, Gabriel, é que as coisas com o tempo vão se recompondo. Vai depender um pouquinho de como a relação segue, né? Os filhos, meninos, muitas vezes só vão ter uma vivência com o pai depois dos 5 anos, 6 anos, 7 anos, né? Para andar de bicicleta, para jogar bola, para, né, acampar, para fazer uma viagem de aventuras, que são atividades mais do universo do pai, né? Então muitas vezes o pai só consegue ser aquele com quem a criança vive essas aventuras, né? Quando já está um pouco mais velho, né? Uma criança muito pequena tem uma conexão pelo próprio, né? Viveu 9 meses dentro da barriga da mãe, quando vem ao mundo, essa relação com a mãe ainda permanece um bom tempo, né? Porque é muito íntima, né? A relação mãe e filho é muito íntima, é muito próxima, né? Então, para uma criança ficar atenta ao pai, né? Não que já não esteja, mas é um pouco diferente, né? Depende do pai também. Então, quando um pai já tem essa forte conexão com o filho, é muito legal. É isso que eu estou ressaltando aqui, né? No mais, pode ser que leve um tempo, né? Para que o seu filho queira estar mais com você do que com a mãe, né? Queira até morar com você mais adiante, né? Eu quero ficar com meu pai e tal, né? E essas coisas são resolvidas depois com mais maturidade numa outra fase, né? Talvez na adolescência, né? Ou talvez até mais adiante.
Então tem que ter um pouco de paciência, né? O importante é você nutrir esse carinho, né? essa ligação, sem causar estresse na mãe, né? Porque a pior coisa para uma criança é pai e mãe disputando coisas, seja lá quais forem, né? Se o pai e a mãe, apesar de não estarem juntos, puderem preservar um estado de harmonia, não brigarem na frente da criança, né? Não acusarem um ao outro, né? Não atacarem um ao outro de todas as formas que são comuns acontecer, né? Fazendo cobranças, etc, etc. A criança vai ficar bem com os dois, né? Se o pai, na frente do filho, né, mostrar que está desconfortável com a mãe, se a mãe na frente do filho mostrar que está desconfortável com o pai, devem estar, apesar dos dois estarem, senão não teriam se separado, né? É melhor não permitir que essas situações sejam vistas pelas crianças, né? A criança precisa de segurança e a criança fica com muito medo quando os pais não se gostam, porque pai e mãe, ambos, né, com a mesma importância, são os alicerces, né, da personalidade de uma criança. Quando os pais estão em conflito, o alicerce desaparece e a criança fica perdida. Então é muito importante, mais importante é cuidar disso, né? Mais importante é cuidar da qualidade do relacionamento, mesmo que seja só a cada 15 dias, né? Que esse relacionamento, nos momentos de ausência que você sente falta, que você não culpe a mãe por isso, né? Não cobre dela algo que hoje em dia foi decidido que assim seja, né? Isso é mais importante que você tenha esse cuidado, não pensando só no que você sente falta, mas sim naquilo né, desse ser que é o seu filho que está se desenvolvendo. É o que me cabe falar aqui, tá bom, Gabriel? É um tema que dá para falar mais coisa. Temos um curso também, né? Um curso de paternidade, que de vez em quando a gente oferece. Faz tempo que eu não dou, mas tem gente que dá, né? E que é importante fazer. Que ele vai aprofundar um pouquinho algumas questões que eu aqui não coloquei, mas que eu mencionei aqui. Tá bom? Vai dar tudo certo, Gabriel. Sou um pai muito presente, sempre vou visitar durante a semana quando posso. Meu filho hoje, dia 31, faz 2 anos. Ok. Vai ficar bem, viu? Vai ficar bem. Vocês sabem que quando a gente vai fazer terapia, né? O assunto mais importante sempre, seja lá qual for a situação que a gente está enfrentando na vida, né? Sempre que a gente vai buscar os porquês, né? Eu não sou muito a favor de buscar porquê, não, mas é inevitável em processo terapêutico que a gente vá buscar os porquês das coisas, né? Por que eu sou assim? É porque aconteceu tal coisa, né? Acabei, né, me fechando, acabei me tornando uma pessoa assim, assim, assim. E então, quando a gente faz um processo terapêutico de investigação, a gente acaba inevitavelmente examinando o relacionamento que a gente tem com os nossos pais, né? No curso de iniciação para Dodôs e Diksha é um tema que é explorado, né? Também, porque a participação dos nossos pais nisso que somos é enorme, é enorme. Todos nós carregamos, né, nosso pai e nossa mãe de um jeito que a gente nem imagina o quanto, nem imagina. Quando você imagina, é mais ainda, né?
É muito raro você não agir como a sua mãe. Você acha que você é diferente da sua mãe? Pois é, você é igualzinha. Ah, eu não sou não. É. Ah, meu pai é um horror. Não, nossa, meu pai isso, meu pai aquilo, meu pai aquilo outro, meu pai não isso, meu pai não. Pois é, você é igualzinho. Só não percebe, só não se dá conta. Né? Claro que você é diferente da sua mãe, claro que você é diferente do seu pai, você é uma outra pessoa. Mas, como eu falei antes aqui, né, na maneira de você olhar para as pessoas, na maneira de você olhar para as situações, a maneira de você lidar com as pessoas, a maneira de você lidar com as situações, você aprendeu com seus pais. Você aprendeu com seus pais como sentir as coisas, você aprendeu com seus pais como não sentir as coisas. Até sua indiferença vem dos seus pais. Né? Então é muito forte a presença de pai e mãe. Vocês já sabem disso, eu sei. Né? Só lembrando. Todas as situações, todas, 100% delas, com as quais a gente se depara na vida, que são desafiantes, né? São desafios, são complicadas, são difíceis, né? Elas ocorrem para a gente trabalhar a relação com os nossos pais. Sim, trabalhar em si mesmo significa também trabalhar na relação com os meus pais. É inevitável. Né? A relação ou a não relação, né, que você tem com seus pais se manifesta em tudo que acontece com você. Todos os pensamentos, todos os sentimentos, tudo que você traz da relação com a sua mãe se manifesta na sua vida. Quer positivamente, quer não. Talvez você se depara com situações ruins. Né? Elas são decorrentes também da relação que você tem com seu pai, da relação que você tem com a sua mãe. Você traz deles tudo o que você faz. Tudo. Está no código genético, está no sistema, está no seu campo de energia, está na sua memória, está nas coisas que você ouve desde criança, está na sua observação, desde que você sai do ventre da mãe, você observa tudo que eles fazem, o jeito que eles fazem, as coisas que eles gostam, as coisas que eles não gostam. Tudo você aprende com eles. Então, sim, vai chegar um momento em que a evolução de um processo terapêutico consiste em você desaprender o que aprendeu, né? Se descondicionar daquilo que você recebeu de inúmeras formas, desde que você chegou no meio dessa família. 99,9% das dores que você sente vem dessa relação, da sua relação de criança, né? A relação que você tem com os outros membros da família, né? Seus primos, seus tios, seus avós, seus irmãos. Né? Quanta disputa, né? Quanta disputa, quanta competição, quanta briga. Depois você se torna adulto e acha que está tudo bem. Né? As coisas estão todas aí. As mesmas coisas que você sentia, os mesmos desconfortos que você sentia aos 3 anos de idade, aos 4 anos de idade, aos 5 anos de idade, você sente hoje. Não são novos desconfortos. Os desconfortos que você sente hoje vêm lá de trás. Então a gente traz essa relação com pai e mãe de uma forma muito importante. É a relação mais importante. E a vida vai te mostrando isso. Tem algo a ser feito aí. Tem algo a ser trabalhado aí.
Então, quando você é pai e sabe disso, você cuida do seu filho. Você cuida para ser uma boa referência para ele. Na relação que você tem com a mãe dele, na relação que você tem consigo mesmo, na relação que você tem com as coisas que você faz, os seus valores, nas suas atitudes, porque criança não escuta nada não, criança vê. Você pode falar um monte de coisa, mas se você não fizer algo que esteja de acordo com o que você fala, a criança vai imitar o que você faz. Ela não vai seguir o que você diz, né? Então você pode dar as orientações mais incríveis, mas se você não agir de acordo, a criança vai ver, né? Assim como você viu também e aprendeu com seus pais as coisas que você aprendeu. Se você teve pais amorosos, né, extremamente carinhosos com você, te dando muito suporte, muito carinho, muito apoio, né, muita possibilidade de aprender, não só na escola, né? É isso que você tem a oferecer para o seu filho também. Se você for uma criança muito carente, né, sempre na disputa de amor pelos seus pais, porque você tinha outros irmãos e o amor que vinha para você era menos do que você precisava ou queria, de certa forma, é isso que você vai projetar no seu filho também. Pode estar acontecendo, né? Então, nós temos que nos cuidar enquanto filhos para nos tornarmos livres daquilo que nos doeu, né? E ainda nos dói na nossa relação com os nossos pais. E cuidar para, ao nos liberar destas coisas, nos tornarmos pais, bons pais, né? Dos nossos filhos. Aí é muito legal quando você vê a criança trazendo algo novo, né, para a família, isenta né, da dor familiar. O tema se une ao tema do trabalho com os ancestrais, né? Porque a gente vai seguindo, né? Pai, filho, geração para outra. Muitas vezes certas coisas são transmitidas de geração em geração há muitas gerações. Muitas, 100, 200, 300 anos, né? Aquela mesma nhaca vai passando de geração em geração, do mesmo jeito, né? Até que um nasce na família e resolve seguir uma jornada espiritual, né? Fora da igreja. Jornada espiritual. Sem dogmas, né? Sem bíblias, sem livros, né? Uma jornada espiritual. Trabalho de crescimento pessoal mesmo. Aí a gente tem a oportunidade de reverter um processo que às vezes vem aí se arrastando há séculos, né? Dentro do círculo de família. Porque nós vamos trabalhar em nós mesmos na liberação e vamos poder nos capacitar a cuidar das futuras gerações também, quer sejam filhos nossos, quer não, né? De uma forma diferente. É isso que a gente tem buscado fazer também. Oi, Lúcia. Ser tudo só para elucidar. E quando negamos a existência de um meio-irmão, excluindo-o da própria vida, o que gera de karma para nós? Isso é trabalhado em constelação sistêmica e como podemos transmutar? Em termos de karma, Lúcia, se ele é meio-irmão, se ele é 3/4 irmão, se ele é irmão inteiro, né? Tanto faz. É uma pessoa que está dentro do seu círculo familiar, né? Pode ser de um pai diferente, pode ser de uma mãe diferente. É irmão, né? Pode ter até sido adotado, né? Não ser nem um irmão de sangue, de verdade, mas está dentro da família, pertence à família. Então, tudo que se passa dentro da família, quer tenha descendência sanguínea ou não, né? Tá dentro do ciclo do karma, está dentro do que dentro do trabalho sistêmico é chamado de círculo do amor, né? Todos que são excluídos
ou que se excluem de um círculo afetam o círculo como um todo. O círculo tem que estar completo, independentemente de ser meio-irmão ou não. Todos pertencem àquela roda, né? Se uma pessoa é excluída da roda, a roda deixa de girar como pode, né? Então, a transmutação que você está sugerindo, perguntando, se dá no momento em que você recompõe o círculo, em que você atua no sentido de recompor o círculo, né? Isso se dá pela inclusão e não pela exclusão, tá? Como isso vai se dar na prática, eu não sei. Sistêmico, eu não sou um terapeuta que trabalha com isso, tá? Eu não trabalho com sistema, né? Diretamente, eu encaminho para pessoas que fazem isso, não tenho formação nisso, mas eu sempre sugiro às pessoas com quem eu trabalho que façam constelação, porque pelo menos esse primeiro movimento de fechamento do círculo, né, está sendo feito, né? E aí se abre a possibilidade da gente lidar com as questões já com o sistema familiar sendo curado, né? Aí já cria-se a condição básica para que algo mais possa ser trabalhado também. Então, a transmutação se dá pela inclusão, né? E o karma, ele pertence a todas as suas relações, independentemente de você. Não é só família que tem karma, né? Não são apenas membros, né? O karma pode pertencer a sócios de uma empresa, né? O karma pertence a relações de amizade. O karma pertence a um casal que está vivendo junto, né? Que está tendo relações sexuais, já faz parte do mesmo sistema, né? Então, o karma é uma coisa que não obedece o cartório, né? Também não obedece necessariamente só as interações genéticas, né? Mesmo que você tenha genes diferentes, a convivência energética, né, independe da interação genética. Deu para entender? Independentemente de você ser consanguínea, né, de uma outra pessoa, ter a mesma herança genética, etc., etc., essa pessoa faz parte da sua vida. E se você a exclui, isso vai reverter no sentido de dor, né, possivelmente. Isso volta para você quando você também é excluída e sente dor, né? Então, a relação kármica é essa, né? Muitas vezes, por uma série de conceitos e preconceitos, excluímos pessoas da nossa vida. Estou indo além da família, né? E pessoas que não nos fizeram nada estão simplesmente sendo excluídas por X razões, né? Podem ser justificáveis ou não. O fato de você excluir alguém que pertença ao seu círculo de afetos, como um outro amigo meu costuma chamar, é suficiente para você causar dor. Toda pessoa que é excluída ou que se exclui porque não está conseguindo ficar junto, né, por causa do grupo, sente dor, sente muita dor, né? A maior dor que a gente sente é a dor de não fazer parte, né, de estar desconectado, de estar fora, de estar separado. Então, essa é a resposta kármica que volta, né? Até que você sinta a necessidade de incluir o outro, porque quando você é incluída, algo dentro de você se aquieta, então você sente a necessidade de incluir o outro. Você sabe pelo que ele está passando, né? Você sabe o que ele está sentindo, como é forte a dor de você não se sentir parte da família, de você não se sentir, né, membro da família ou membro de um grupo, indo além da família, né? Uma pessoa que é demitida de uma empresa, ela sente dor, né? Mesmo que ela não gostasse muito do que faz ali, só dela estar sendo excluída, sendo mandada embora, mesmo, né? Pode ter cometido um erro ou outro, mas é uma pessoa, né, competente, que estava produzindo tudo mais, a demissão não foi justa, o que seja. É a mesma dor de uma separação, né?
Tem lugares como no Japão que isso é muito forte, né? Muitas vezes o cara é demitido, ele se suicida, porque é como se ele tivesse sido abandonado pela família, né? Ele não suporta viver sem ela, então ele termina com a própria vida. É comum acontecer, no Japão, por exemplo, né? Então, é muito importante a gente observar o quanto excluímos pessoas, quanto excluímos membros da família, né? Com os quais a gente não se dá bem, e a gente então os afasta, os rejeita, os exclui, não interage, não quer saber, né? Agride. A vida vai te devolver isso, né? Você vai também, em algum momento, passar por situações que você vai sentir isso que você faz ao outro. Então essa é a referência kármica, né, Lúcia? A finalidade disso tudo é que você haja no sentido de trazer harmonia e unidade para as situações, né? Abraçando mais do que rejeitando, né? É isso que nos cabe fazer. E o trabalho sistêmico, com certeza, é focado nisso, né? Ele vai identificar, entre outras coisas, quais são os membros da sua família que talvez você nem conheça, né? Um bisavô, não, uma tia, não sei da onde, que foi excluída da família e essa dor dela está repercutindo até hoje em todos os membros da família. Então a terapia sistêmica, entre outras coisas, ela aborda isso, né? Tá bom? Mais do que isso não consigo falar aqui. Nós temos, nesse mês de agosto, no dia 19, um evento que eu vou estar também me unindo a outras pessoas aqui em São Paulo. De 9 a 19 de agosto temos o Festival da Paz, Festival Mundial da Paz. Nós vamos estar meditando e dando dikshas, e sincronicamente com pessoas do mundo todo. Eu perdi o número, não sei como é que está hoje, né? Nós somos em muitos. E no dia 19 eu também tenho um lugar aqui em São Paulo, né? Mesmo lugar onde eu ofereço minhas sessões de Diksha, onde, para quem conhece, né? Onde nós vamos estar se reunindo no dia por volta de 1h30 da tarde, para, junto com a Índia, fazer o evento pela paz mundial. Então é um trabalho muito lindo e eu já estou sinalizando aqui que isso vai acontecer não só comigo, temos outros vários, né, espaços aí, Brasil afora, mundo afora, que vão estar fazendo a mesma coisa. Então procure reservar essa data, né? O toque que eu estou dando mais é esse, tá? Vai cair num domingo, por volta da hora do almoço, 1h30 da tarde. Vão ter outros horários também, mas estou só sugerindo que você reserve, procure reservar a data, ou para participar de alguma maneira, ou para agir como um pacificador, né? Que você possa dar a Diksha da Paz. Orientações a esse respeito estão disponíveis nos sites, e aí tem que entrar no site wanasbrasil.com.br e buscar essas informações, como é que você pode participar também. É muito importante nós, doadores de Diksha em especial, nos envolvermos nisso, né? E o convite é um convite grande, é um convite importante, e quanto mais pessoas se somarem a essa ação, é uma ação, né, pacificadora, mais a gente vai criar condições de facilitar o estabelecimento de um estado de paz no planeta. Então, fica aqui minha lembrança, tá bem? Eu vou me preparar para o One's Meditation. Gratidão aí pela presença, e a gente se encontra dentro de aproximadamente 10 minutos aqui novamente para receber essa Diksha pelos olhos, para quem não conhece, se é que tem alguém aqui que não conhece, né? Ela tem duração de 21 minutos, então vai começar pontualmente 11h15 e termina por volta de 11h40 mais ou menos, né? A transmissão da Diksha. Se você não puder, não aguentar ficar até o fim, porque já é tarde, eu sei, tudo bem, mas receba pelo menos um tempo, né? 5, 10 minutos que seja. Se puder ficar até o final, ótimo. Depois ela fica
uma música tocando até meia-noite, para você relaxar do jeito que você quiser, aí onde você está, tá bom? Então, até daqui a pouco. Namastê. Gratidão pela presença mais uma vez.